depois que terminarmos as chagas abertas, em nome de Jesus, nosso Senhor, na sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, prepare. E nós vamos trazer também, nas quartas-feiras, a pastoral da evangelização, pessoal. Vamos finalizar esse ano fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós tomamos a iniciativa de trazer, nessa quinta sequência, hoje é a quinta sequência do histórico dramático da nossa missão aqui em São Paulo, que foi tremenda. Quem está acompanhando, nós paramos naquele momento em que nós estávamos numa igreja, nós fomos... Por que que Bispo Afonso procurou essa igreja? Procurou essa igreja Assembleia de Deus. Porque o coordenador da igreja, dos padres, era da Assembleia de Deus. Aí você pode perguntar assim, mas por que ele estava dirigindo a igreja dos padres, se ele era de outra igreja? Porque ele se intrometeu. Ele não foi chamado para isso. Ele que se intrometeu. Ele trabalhava na casa do bispo, ele era motorista na casa do bispo, era contabilista, era contador. Então, na cabeça dele, ele achou assim, eu vou dirigir os padres. Ele não tinha nada a ver. Ele era de outra igreja, não tinha nada a ver. Mas ele se intrometeu aonde não foi chamado. E o bispo permitiu. E aí, foi um transtorno. Foi um transtorno, pessoal. Foi terrível. E ao momento que nós paramos, na quarta-feira passada, foi quando nós fomos procurar este local, aqui depois de Piraporinha, essa igreja, né? Onde nós chegamos lá por volta das 21 horas e mais ou menos 15 minutos. E aí, nós só fomos atendidos por volta das 11h30, 11h35, por aí. Veio, então, o pastor aqui é o pastor da pessoa, né? Da pessoa. Mas antes de eu continuar, você pode perguntar assim, mas Bispo Afonso, por que o senhor foi lá? Por que o senhor não deixou isso para lá? Não, porque eu tinha avisado para ele, não, você não vai me atrapalhar. Porque nesse momento que nós fomos, nós já estávamos trabalhando junto com o padre David Godard. Estávamos já trabalhando aqui no primeiro andar, aqui na Desembargador Bandeira de Melo, 535. Mas por que eu fui lá? Porque o cara estava detonando, jogando pesado em cima do Bispo Afonso, pessoal. Estava jogando pesado. Ele jogou pesado para a direção da outra igreja e continuou me detonando. Aí eu fui e falei com ele, ó, o membro que vocês têm aí, ele trabalha na igreja carismática, né? E, quer dizer, não pode, mas ele se intrometeu e entrou. Bom, eu não estaria aqui se ele não tivesse entrado no meu caminho, mas como ele tentou me atrapalhar, ele tentou impedir que eu fizesse o trabalho que Deus deu para eu fazer. Então, é por isso que eu estou aqui. Aí ele foi me atender 11h35, porque nesse período, foi o período em que ele foi ligar para ele para saber quem era a minha pessoa, quem era a minha pessoa que estava ali, o que eu estava fazendo ali. Aí foi quando ele pegou e falou assim, o pastor falou assim, né? Eu estou sabendo que o senhor defraudou, fez coisas terríveis, e eu disse assim para ele, isso aí é calúnia. Calúnia para tentar me destruir. Mas eu tenho provas do seu membro. Lembra que eu falei assim, quer saber das provas? Uma das coisas que ele me acusou, ele disse que eu estava com 5 mulheres. Olha, o cara não sabe nem mentir. Que me transformou num Salomão, entendeu? E aquilo que ele me acusou, eu provei. Porque tinha uma pessoa que ele estava envolvido, essa pessoa estava morando exatamente numa casa que eu havia cedido, lá em Itaquera, uma casa emprestada. Porque eu havia morado nesta casa, e eu emprestei essa casa para uma pessoa, coisa que eu não faço nunca mais. Se eu tiver 1000 anos de vida na terra, trabalhando na igreja, eu nunca mais vou fazer isso. Chegou uma senhora na igreja, pessoal,
aqui na Isabel Schmidt, ela tinha apanhado do marido com 5 filhos, de 28 anos, 5 filhos. Ela chegou até ensanguentada na igreja. E aí o sacristão chegou para mim e falou assim, ó, tem uma mulher aí com 5 filhos, foi expulso de casa, e o que nós vamos fazer? Eu me lembrei que tinha um apartamento vazio lá da igreja, lá na Rua São João. Tentei com um dos padres, né? Eu não posso estar falando o nome aqui de ninguém. Eu tentei com um dos padres, se conseguisse o apartamento, não consegui. Aí tinha essa casa lá em Itaquera. Aí eu falei assim, ó, senhora, eu vou emprestar essa casa não é minha, essa casa aí é de uma pessoa que estão no Rio de Janeiro. Se ele souber que tem alguém morando na casa que sabe que a chave está comigo, a esposa do fulano vai pegar o avião lá no Rio, vai vir aqui para tirar. Então, questão de só para a senhora se virar, entendeu? Para a senhora não ficar na rua. Aí eu cedi essa casa. E essa pessoa, pessoal, que tentou me destruir, que me caluniou, estava envolvido com essa pessoa. Essa pessoa era casada, era membro da igreja, entendeu? Casamento de 12 anos, com 3 filhinhos. E eu fui obrigado, né, a jogar as cartas na mesa. Eu falei assim, olha, tem um endereço assim, 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 você vai apurar. Ele está me acusando disso, mas não sou eu que eu levo a pessoa, a esposa do padre para a rádio. Não custa nada o coordenador, o bispo, levar a esposa do padre para fazer o programa. Não custa nada. Mas se fosse o bispo Afonso Querubim, aí ia ser o maior escândalo. Se fosse a minha pessoa, mas como é ele, então, o senhor dê a chapa do carro, dê o horário em que ele saia aqui da Isabel Schmidt para ir para a rádio, e com a esposa do padre, tudo, eu expliquei tudo. E dei todas as informações. Aí estão as provas, entendeu? E eles foram apurar. Eles apuraram rapidinho, eu falei no domingo, na segunda eles já apuraram, já fizeram a investigação, já descobriram tudo aquilo que eu coloquei nas mãos deles lá, eles descobriram. Isso aí aconteceu com o jovem? Aconteceu coisas horríveis, entendeu? Aconteceu coisas horríveis. Na semana seguinte, a esposa desse coordenador me procurou aqui, né? Me perguntando as coisas, né? Eu falei assim, olha, eu lamento dizer para a senhora que o seu esposo está endemoniado. Ele está endemoniado. Aí eu dei o endereço, né? Lá da Itaquera para ela, tem todas as informações. Conclusão, ele foi desprestigiado da igreja dele. Quer dizer, aquilo que ele jogou contra mim caiu na cabeça dele com prova. Ele falou coisas que ele não podia provar e ele tinha coisas que eu podia provar. Ele foi destituído da igreja dele. A mulher pediu o divórcio em seguida. Gente, foi só queda, uma queda em cima da outra. A mulher pediu o divórcio. Isso era em setembro. Foi setembro. Quando passou outubro, em novembro, ele foi mandado embora da casa do bispo. Porque o bispo tinha informações de que estava havendo defraudação da aposentadoria da mãe. Olha só que coisa horrível. Gente, uma coisa eu quero dizer para você. Não calunie ninguém. Não levante falso de ninguém. A palavra de Deus diz, não levantarás falsos contra o teu próximo. É um dos mandamentos de Deus. Entendeu? Não caluniarás. Então, nunca você tem que inventar uma mentira de alguém para prejudicar a pessoa. Nunca faça isso. Porque se você fizer, depois tem a volta. A ventania volta para você. Olha, foi grande a queda desse moço, viu? A queda desse moço foi grande. Porque ele estava dirigindo um carro Mitsubishi, um carro importado do chefe da igreja. Então ele se achava poderoso. Ele deixou o espírito do Lucifer entrar no coração dele. Então ele me pegou para Cristo, pessoal.
Ele me pegou para Cristo. Me pegou para me pisar. O demônio entrou nele e falou assim, eu tenho que acabar com esse Afonso. Eu cheguei para ele antes, eu tinha falado, irmão, não faça isso comigo não, irmão. Eu amo fazer esse trabalho. Por que o irmão está assim comigo? Porque eu fiz alguma coisa com o irmão? Mas ele insistiu, não, você é o demônio. Quer dizer, usado pelo inimigo. Porque eu tenho que estar contando assim, porque para você não pensar, poxa, o Afonso fez alguma coisa contra ele, que ele se revoltou. Não, pessoal, o inimigo entrou nele igual entrou no coração de Judas para levar Jesus para a traição, para a cruz. Foi horrível, viu? Foi terrível. E segundo a última informação que eu tive, que ele saiu daqui de São Paulo, a última informação que eu tive, a queda foi grande. Por falar em queda, no dia, aí eu estou falando aí em setembro, né? Vou voltar para o dia 25 de agosto de 94, que ele promoveu uma reunião perto de fazer a covardia comigo. A reunião lá na casa de um dos padres, no 24º andar, lá na a Rua São João 69, número 69, em frente à Praça Júlio Mesquita. Esse prédio fica lá na Rua São João, centro de São Paulo, no número 69, ali exatamente perto da igreja do missionário R. Soares, bem ali pertinho. Aquela igreja que tem aquelas antenas lá de transmissão, em frente à Júlio Mesquita, no 24º andar. Eu fui na reunião. Essa reunião, o outro padre, junto com o coordenador, me detonou. Mas sabe quem me detonar? Você é usado pelo diabo. Porque eles ficaram com raiva, por quê? Porque quando eu vim assumir Santo Amaro, Santo Amaro encheu. O bispo começou a me elogiar. Claro que a gente está fazendo a obra de Deus para ser elogiado, a gente está fazendo a obra de Deus para crescer o reino de Deus. Mas os caras foram usados pelo demônio, pessoal. Aí lá nessa reunião, na casa do padre, você é um demônio. Você está dando passo nas pessoas. Depois que eu saí, até copo d'água eles botaram na mesa. Abrindo vidência com copo d'água. Não tem nada. Água, é H2O. Mas eles que me chamavam de macumbeiro, de feiticeiro, estava fazendo, depois que eles assumiram a igreja lá, eles estavam fazendo igual se fosse um pai de santo, uma mãe de santo. Não é o caso, né? Que a pessoa é mãe de santo, a pessoa é um pai de santo, é um babalorixá, um ilarorixá, um babalaô, tem o seu ritual, tem a sua religião, então ele está isento de qualquer situação vexatória. Mas o homem de Deus tem outros modos operantes dentro da igreja cristã. Assim seja. Mas quando eu saí, até eles fizeram, quer dizer, porque Deus estava operando, então a inveja, o espírito de Caim entrou, aí aconteceu tudo isso. Nessa reunião, pessoal, isso é inesquecível. Deus me deu um grande livramento da morte. Eu posso dizer, vou glorificar a Deus. Quando terminou essa reunião, eu tinha dito para ele, falei assim, eu estou vendo que o irmão está decidido a me sacrificar, a me levar para o sacrifício. Eu estou vendo que o irmão está decidido a me levar ao sacrifício. Então, eu quero dizer para o irmão, que a guerra, então, está travada. Eu estou entregando o irmão na mão de Deus. Isso foi no dia 25. No dia 25 de agosto. Porque 5 dias depois foi quando ele veio e deu aquela palavra triste, né? A missão da fé não precisa mais do teu trabalho. Você pensa que é fácil a obra de Deus, né? Você pensa que é fácil? Você está pensando que não existe ciúme entre as pessoas que trabalham na obra de Deus? Existe. Tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, existe ciúme. Quando Deus começa a usar uma pessoa, então aquela pessoa começa a ser discriminada, às vezes é até excluído, às vezes é até expulso da igreja. Quando a pessoa começa a ser bastante usada por Deus, quando a pessoa começa a buscar o Espírito Santo, oração, jejum, Deus começa a usar dentro da igreja, revelar, aquela pessoa vai ser o Cristo da igreja. Aí os outros já começam a falar, esse daí está carnal, esse daí está com meninice, esse daí está dando lugar ao diabo. Começa para o pessoal não se ligar nele. Porque existe o espírito de inveja no meio do povo de Deus.
Porque a igreja de Jesus era para era para ganhar milhões de almas para o reino de Deus, era para produzir mais, mas por causa do ciúme, por causa do espírito de Caim que existe no meio do povo de Deus, e a obra de Deus é lenta, é difícil, por causa desse espírito maligno. Porque tinha que haver o quê? Se Deus está usando a pessoa, então a pessoa tem que chegar, o irmão está sendo usado, o irmão, vem aqui, irmão, nós vamos aprender aqui algumas coisas, algumas técnicas, vamos ensinar um pouquinho de hermenêutica para o irmão, vamos fazer um mini estudo bíblico para o irmão, disciplinar o irmão na instrução de fala, de disciplina de pregação, e eu vou mandar o irmão lá para a Amazônia, o irmão quer ir, o irmão quer fazer a obra em tal lugar, e, quer dizer, preparar a pessoa e mandar para fazer, e mais não, sacrifica a pessoa. Gente, eu peguei o elevador. Quando chegou no 5º andar, mais ou menos no 8º andar, arrebentou a corrente do elevador, mais ou menos no 8º andar. Gente, imagine, um elevador de um prédio de 25 andares, no 8º andar, quebrar as correntes. Se quem estiver dentro do elevador sobra, sai vivo. Pelo raciocínio rápido de vocês aí. Claro que não sai vivo. Só aquelas correntes caindo em cima do elevador ali, já mata a pessoa. O elevador despencou, eu estava dentro, eu sozinho do elevador. O elevador caiu no poço, ficou quicando, e eu dentro. E eu, Jesus, 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 Jesus. O elevador quicou umas 4 vezes. Pá, pá, corrente caindo, uma poeira terrível. Saiu até na rua São João, as pessoas juntou uma multidão na frente do prédio. Nessa hora, a minha filha Márcia vinha vindo do mercado Pão de Açúcar, ali quase perto da Santa Cecília. Ela estava vindo de lá, aí ela chegou, olhou aquela, quem morreu aí? Quem morreu aí? E eu, no meio da poeira, saí assim, todo cheio de poeira. Aí, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. E eu falei assim, eu estou aqui vivo, para a glória do nome. O diabo queria acabar com a minha vida agora, mas eu ainda tenho muito para fazer para o reino de Deus. Gente, o negócio foi terrível. Foi tremendo. Agora, voltando. Isso no dia 25. Voltando para aquela semana. A semana da decisão. A semana de coisas tremendas que aconteceram. Quando a esposa do Dito Puja chegou aqui para conversar comigo, ela também, uma jovenzinha da Assembleia de Deus, a esposa do traidor, veio conversar comigo, eu disse para ela, olha, teu marido está endemoniado. Coloquei as provas tudo na mesa, entreguei endereço, entreguei tudo. Naquela mesma semana já foi entrada para divórcio. Aquela mesma semana. Aquela mesma semana. Ele tinha falado comigo, né? Que tinha sido suspenso o acerto. Eu falei, é o juiz que vai acertar. E no dia 25 de novembro, dia 25 de novembro, foi a primeira audiência. Gente, a audiência, nessa audiência, o advogado que eu contratei, eu cheguei para o advogado, é daqui de Santo Amaro, ele. É um advogado até, eu acho que ele é até americano, é naturalizado brasileiro. Mesmo que eu lembrasse o nome dele, eu não ia falar o nome dele aqui. Eu cheguei para o doutor, advogado, falei assim, olha, essa questão que eu vou colocar nas suas mãos, prepare o seu bolso, prepare a sua conta bancária, que o senhor vai ganhar dinheiro. Eu tenho condição, por tudo que vai ser falado, dito, eu tenho condição de ganhar a causa. O senhor vai administrar essa causa, o senhor vai elaborar a prédica de defesa, no meu caso, o senhor vai contemplar, como jurista, como advogado que o senhor vai ver que eu tenho todo o direito de ser ressarcido do meu direito. Só é o senhor que vai ganhar e não eu. Passou-se dia 25. Por quê? Logo dia 25 de novembro, depois eu fui descobrir que depois do dia 25 entrou em recesso a justiça. Aí teve
foi assim, na audiência não foi dado assim o veredito, a sentença de vitória minha, não foi dado. O engraçado que as coisas que aconteceram lá, eu comentei com o advogado, falei assim, olha, vai ter a pessoa que vai chegar lá, vai dizer isso, isso, isso. Entendeu? Vai dizer que eu era membro da igreja, mas aí tá as provas, esse está aí. Até o juiz disse assim, está dizendo que ele era membro da igreja, e como que tem recibo de pagamento aqui? O próprio juiz. Eu olhei, e o advogado ficou quieto, não falou nada. Porque, pessoal, uma coisa que eu quero ensinar para vocês, quando você for para uma audiência, seja ela de qualquer natureza, familiar, ou de trabalhista, ou qualquer situação, nunca abra a boca sem o juiz te solicitar. Nunca. E aí você perde a questão. Você só tem que responder o que o juiz te perguntar. Só abrir a boca quando o juiz solicitar a sua palavra. E responder somente o que ele pergunta. Não responder outra coisa que ele não perguntou. E é bom você saber disso, viu? O advogado não falou nada. Aí ficou em suspense. Ficou em suspense. Para o ano seguinte. Ano de 95. Aí, no ano seguinte que veio a sentença. Né? A sentença. Era para eu ganhar. Mas quem ganhou? Aí eu pedi a cópia da sentença. Eu cheguei aqui no escritório aqui em Santo Amaro, entendeu? Eu pedi para o doutor advogado, né? Por favor, eu quero a cópia da sentença. Ele me deu a cópia da sentença e eu olhei dentro dos olhos do doutor, do advogado, e falei assim, doutor, obrigado, e a minha palavra se cumpriu. Eu quis dizer para ele, né? Que ele, eu quis dizer para ele isso. Que eu tinha o direito, como foi comentado lá, mas eu não recebi. Aliás, é uma coisa impressionante. Essa audiência é uma audiência de uma causa trabalhista. Não precisava de ter desembargadores no meio. E teve 5 desembargadores. 5 desembargadores para julgar essa questão. Gente, o negócio é tão espiritual. O negócio é tão espiritual que teve 5 desembargadores. Quando você está numa missão específica, você tem o chamado de Deus. Eu acredito assim, segundo a Bíblia. Quando você tem uma missão específica de Deus para cumprir, Satanás, ele move potestades para poder te atacar. Então, a sua fé, se o diabo lhe move potestades para atacar você, para trabalhar contra você e contra o que você está fazendo, então você tem que ter uma fé muito afinada em Deus. Porque se sua fé for uma fé frágil, for uma fé fraquinha, você desiste, você entrega o boné e diz, essa daí não. Quero tchau e benção. E até hoje. Nós passamos praticamente os 2 anos, pessoal, sendo investigado. Mandaram muita gente investigar a nossa igreja. Nossa igreja foi humilde e simples, como você vê aí. Simples a igreja. Investigar o quê? Mas nós fomos investigados. Fomos investigados. Mais de 2 anos. Mas aí você pode perguntar assim, mas como? Como que o senhor sabe que o senhor foi investigado? Claro que as pessoas deixavam vestígio, né, pessoal? As pessoas deixavam vestígio. Eu me lembro que uma vez, né, chegou uma mulher bem vestida, né, uma senhora bem vestida, madame, né? E trouxe uma amiga dela, e ela chegou para mim e falou assim, olha, eu estou com um problema com a minha empregada, quer dizer, uma coisa tudo arrumado, né? Eu estou com um problema com essa minha empregada, aí, na hora que ela falou isso, a outra empregada começou a se sacudir, né? Ela não sabe nem fazer o teatro de manifestada de espírito. O que o senhor pode fazer por ela? Eu falei assim, ela tem que vir 13 missas.
Mas por que 13? Eu falei assim, por que 13? Pode ser até uma. Eu falei 13 é o mínimo, para não falar a idade dela. Porque ela deve ter uns 35 anos, então seria 35 isso. Para não ficar pesado, 13. Porque na esquerda se faz trabalho com o número 13. Então, para quebrar a esquerda, que está, para afastar essa entidade que está no corpo dela. Gente, olha, eu passei mais de 2 anos de gente, até jornal vinha me entrevistar, jornal, entendeu? Me, tentaram me jogar no ratinho, entendeu? Essa história do ratinho tem uma história no meio aí. Essa história do ratinho tem uma história no meio. Por que eles queriam me levar para o ratinho? Porque tem que ter uma razão, tem que ter um motivo específico para se levar para o ratinho, para poder a audiência nacional tomar conhecimento. Qual foi o problema que eles montaram, para poder me levar para o ratinho? Próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, eu vou contar detalhadamente um métier. Isso já foi em 97. A arrumação do Satanás que fizeram para me levar para o Ratinho e para o programa da Márcia, que na época também era lá no SBT. A SBT esteve aqui na igreja, esteve aqui, carro da SBT, esteve aqui. E aí eles falaram assim, o senhor está convidado para participar do programa do Ratinho. Eu falei assim, quanto que é o cachê? Eles falaram, não, a gente vai vir pegar o senhor, vai levar lá e vai trazer. Eu falei assim, quer dizer que todo mundo que trabalha lá no programa do Ratinho, todo mundo que trabalha lá, fazendo palhaçada, jogando sapato na cabeça do outro, aquele bonequinho falando lá, todo mundo ganha dinheiro. O homem de Deus aqui vai sair daqui de Santo Amaro, vai lá para a Vila Guilherme, nem sei do que se trata, claro que eu sabia, nem sei do que se trata, e vocês não vai dar nenhuma oferta para a igreja? Olha, o aluguel da igreja é R$2.000. Você chegar lá no banco, deposita os 2.000 para pagar o aluguel da igreja, eu vou lá, não quero nem saber o que é. Eu já sabia o que era. Mas o que foi? Qual foi a história que montaram para poder me levar para o programa do Ratinho e da Márcia? Próxima quarta-feira eu vou contar detalhadamente. Para você saber o que é a obra de Deus, o preço que nós pagamos para poder libertar meia dúzia de pessoas do inferno, para levar nas mãos de Jesus. Pensa que é de graça não, viu? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Essa é uma transmissão ao vivo, diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital. Ele fica na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, e é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Nós queremos agradecer àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Já temos muitos amigos e amigas que nos acompanham pelo canal Iavé. Canal Iavé no YouTube. Também nós estamos em todos os segmentos também da rede social, como também Just TV, a Just TV, que agora está nos transmitindo. Quero agradecer ao pessoal da Just TV, né? Que nos dá essa alegria de poder transmitir a palavra de Deus aqui através do sistema da Just TV, que é um servidor americano que está trabalhando aqui no Brasil, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, aqueles que já nos conhecem aí da Just TV. Eu estou tentando entrar em contato, né, para saber sobre informações do streaming, né, como que está o processo do streaming, porque nós temos ideia de colocar 24 horas dentro do site, né, e nós vamos entrar em contato com vocês. Tá? Estamos nos despedindo do pessoal do YouTube, né, nessa transmissão, e vamos prosseguir aqui pela Just TV, diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, e teremos nesta sexta-feira a celebração, a missa das Chagas Abertas, em nome de Jesus, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, que fica na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 503, bem no centro de Santo Amaro, onde eu estou abençoando o povo, em nome de Jesus, nosso Senhor. Fique de pé, por favor, pessoal. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso comigo. Receba ao Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem
e de toda a santa igreja. Sede